O site UOL acaba de divulgar declarações de Gilmar Mendes sobre a reportagem do El País com a denúncia de que Deltan Dallagnol queria derrubá-lo do STF. Ao chegar agora há pouco no Supremo, Gilmar Mendes comentou, abre aspas, "A mim me parece que isso é revelação de um quadro de desmando completo. Revela a gestão da PGR, Procuradoria-Geral da República, e certamente vamos ter ainda surpresas mais desagradáveis. Temos que reconhecer que as organizações Tabajara estavam comandando também esse grupo." E finalizou, "Eu acho que está na hora de a Procuradoria tomar providências em relação a isso. Tudo indica, à medida que os fatos vão sendo revelados, que nós tínhamos uma organização criminosa para investigar. Portanto, eles, os procuradores, partem de ilações absolutamente irresponsáveis." Fecha aspas. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Briga de coronéis no judiciário, né? Não é? O que vocês esperam que vai acontecer? Eu quero comentar uma coisa. Diga. O Dallagnol e a Lava Jato investiram contra o melhor ministro do Supremo. Eu discordo radicalmente do que o Gilmar Mendes pensa. Sim. É um homem conservador, tal, mas como quadro jurídico e como quadro político, ele põe no chinelo todos os outros. Se a gente for ver que o presidente Lula indicou 7 membros do Supremo, o presidente Dilma 6, ou seja, os anos petistas resultaram em 13 indicações, só o Getúlio Vargas, no Estado Novo, indicou mais, indicou 15. Não tem nenhum que chega aos pés. Indicou essa figura lamentável e medíocre, esse esbirro que é o Toffoli. Indicou figuras como a Carmen Lúcia para satisfazer articulações agradar o Aécio. Indica o Fux para agradar o Sérgio Cabral. E as outras negociações, indica uma figura como o Barroso, que é um liberal da Primeira República, uma figura lamentável. E ao invés de se querem investir contra o Supremo, eles foram pegar justamente o melhor deles, o que tem mais articulações no meio político, na opinião pública, nos meios de comunicação. Como o Paulo bem fala, é uma briga de cachorro muito grande. Sim. E eu acho que a Lava Jato, que o Dallagnol, pelo menos, vai ser duramente atingido. Se for, o Sérgio Moro vai ficar naquela situação de quem tem um BMW, que está no poder, com os 4 pneus furados e sem estepe, no escuro, numa estrada que não tem o posto de gasolina mais próximo, está a 200 quilômetros. Ou seja, ele vai ficar sem pai nem mãe, vai continuar no governo, não vai sofrer, se sair do governo, não vai ficar sem emprego, sem mãe de se manter, mas ele se isola de uma maneira, e isso é muito positivo, esse é o grande flanco do governo Bolsonaro. Exato, para o governo Bolsonaro é positivo que isso tudo aconteça com o Sérgio Moro, esse enfraquecimento? Não, é positivo para a democracia. Ah, sim. E para o governo Bolsonaro? É péssimo. É? É péssimo porque, se fosse um filme, o governo Bolsonaro, o Moro seria o produtor. É aquele cara que monta o cenário da cena principal. A cena principal são as eleições. Qual é o cenário? Tira o candidato mais popular, tira o Lula, cria uma narrativa de que qualquer petista é ladrão e cria uma narrativa de que é preciso um salvador da pátria. Sim. Essa é a ideia geral da Lava Jato. O Moro fez isso. Você tira o produtor do filme, tudo bem, tem um roteirista, tem outra coisa, mas acaba a lógica, o cenário vem abaixo, pof. O cenário da eleição do Bolsonaro vem abaixo se o Moro cair. Por isso que o Bolsonaro segura o Moro. Não é só porque ele é um ministro popular, ainda popular, embora tenha uma popularidade cadente. Acaba a ideia geral do governo Bolsonaro. É que eu já vi algumas leituras de que Moro seria o grande concorrente contra Bolsonaro nas próximas eleições. Mas isso é o e esse futuro. Enfraquecimento talvez beneficiaria o governo Bolsonaro. Eu tenho a impressão que a população, no geral, ela tem uma visão muito ingênua sobre o direito. Sim. Ou seja, qualquer sentença é uma verdade absoluta, como um dogma religioso. Sem elucidar e destrinchar o processo, como foram feitas as delações, a própria prisão do Lula, né? Enfim, o processo foi antecipado, passaram na frente de vários outros, enfim. O que fica claro nessa situação, eu acho que gradativamente a grande imprensa vem divulgando isso, é a ideia de que Moro e Dallagnol não realizaram justiça, mas sim uma molecagem jurídica. Sim. Claro. Eu acho que isso, cada dia que passa, fica mais evidente. Ou atuaram como pistoleiros, né? Aquele Sim. jeito que você faz um acerto, pega aquele lá. Sim. Eles vão atrás e pegam. E o direito é absolutamente manipulável, de acordo com interesses econômicos, políticos.
Então, várias vezes sou questionado sobre isso. Não, mas foi julgado, inclusive, na segunda instância. Como assim o Lula não é culpado? A gente já falou aqui, inclusive, com o jurista Fernando Ideu, que ele falou que só o nazismo não, mas o nazismo fazia como a Lava Jato, de escolher pessoas para investigar e não investigar a partir de fatos. E era isso que estava sendo feito, Exatamente. né? Agora, a gente está falando em impeachment, mas levando em conta todo esse cenário, existe a possibilidade de anulação da eleição de 2018, tendo em vista o processo da Lava Jato na construção dessa eleição? Eu acho que é difícil porque a justiça eleitoral, ela caminha com pernas próprias, né? Ela tem uma certa autonomia, o papel dela é analisar enfim, o processo por si só, se houve ou não houve fraudes, etc. Né? Agora, o que ocorre além disso são outros tribunais que devem julgar, mas sem intervenção sobre o resultado das eleições. Fora que o processo já ocorreu. Sim. O que a gente tem que discutir é daqui para frente, né? Não mais o processo anterior. Eu acho essa história de anulação das eleições uma aventura muito perigosa. Porque você começa a investir sobre a legalidade de um processo que envolveu 110 milhões de eleitores, ou seja, metade da população brasileira. Você levanta uma suspeição que você pode dizer, olha, houve uma campanha de fake news, houve manipulação porque o WhatsApp isso, o WhatsApp aquilo, mas você colocar em dúvida um processo que foi construído a duras penas na sociedade brasileira, depois da ditadura, é muito perigoso. Mais uma vez, você banalizar não é o mal, é você banalizar um processo que está se consolidando na democracia brasileira. Se eu anulo essas eleições, daqui para frente, quer dizer, qualquer coisa eu anulo a eleição. Vamos anular, vamos anular. E o que a gente viu vai lá. Nos últimos anos das eleições, essa disputa, né, entre direita, esquerda, xingamentos, etc., ela ocorre até as vésperas das eleições. Sim. Uma vez assumindo o cargo, os ocupantes, eles exercem uma atividade republicana. Mas isso não tem acontecido, não, exatamente. né? Essa é a responsabilidade de Bolsonaro. Não tem governado para todos, não ter largado fato. Aquele discurso revanchista na condição de presidente da República. Sim. Isso é inadmissível. Quem levantou a ideia de anulação das eleições foi o Aécio Neves, em 2015, depois da derrota para Dilma. E aquilo era uma pregação golpista já. Sim. Já era aquilo. Depois a gente teve o golpe e isso se apagou na memória das pessoas. Foi gravíssimo o que o Aécio fez. Porque ali ele começa a chamar o PT de organização criminosa. Ele traz para a política o linguajar de delegacia, de porta de delegacia. Ou seja, é uma organização criminosa, então contra uma organização criminosa tudo é válido. Isso abriu o caminho para o impeachment. Porque não importa se houve crime ou não, se houve algum tipo de falta séria cometida pelo presidente. É uma organização criminosa, vamos tirar, vamos anular. Sim. É muito perigosa que a gente fala das eleições. Na interferência da Lava Jato no processo, por conta até da retirada do presidente Lula como candidato e em função da Lava Jato. Então, tem algum problema nessa... Eu acredito que o que pode ser feito é responsabilizar aqueles que prenderam Lula. Claro, mas sim. não é anular uma eleição. Entendi. São pesos bem diferentes. Né? E qual vocês acreditam que seja o impacto desses vazamentos no julgamento agora da suspeição do ex-presidente Lula pelo STF? Da suspeição do juiz Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente Lula? Não sei, o STF... já há algum tempo deixou de ser... Eu não sou jurista, não entendo nada de leis, quer dizer, sei só o que não pode e o que não pode. Eu sei que eu não posso jogar um tijolo na testa do guarda que eu vou preso. Além disso, o meu conhecimento parou por aí. O STF se tornou uma instância política. Sim. A gente vê pelos votos dos ministros várias questões. Por exemplo, essa possibilidade que o STF há 2 meses abriu de qualquer presidente estatal poder privatizar a sua subsidiária é uma iniciativa política. O STF muitas vezes legisla no lugar do Congresso. Então, eu não sei dizer. Agora, como a gente tem hoje uma instabilidade política muito grande no país, mas eu acho pouco provável. Pelo comportamento que o STF tem tido na sentença e no processo do presidente Lula. Sim. Eu vejo que o STF está encurralado, né? Primeiro que não deveria ser uma instância política, como ele bem disse, adotou essa postura e libertando, de repente, o Lula, eu acredito que os 12 membros estão em risco de um golpe mesmo, né? Capaz, a longo prazo, que esse grupo que apoia o Bolsonaro, seus eleitores, a própria cúpula militar não aceite uma decisão como essa.
Não podemos esquecer que, ano passado, altos membros do escalão do Exército lançaram essa ideia de que se o STF libertasse o Lula ou não o prendesse, haveria alguma forma de intervenção sobre as instituições. Sim. Agora, é preciso também, Paulo e Thalita, acabar com essa história dessa supremacia dos militares na vida pública brasileira. Os militares, constitucionalmente, são guardiões da Constituição. Essa história de um general tuitar isso, o outro vazar para a imprensa aquilo, tem que acabar. Nenhuma democracia resiste a isso, porque qual é a ameaça que está subjacente? Eu tenho tropas, eu tenho uma coluna de tanques atrás de mim. Que história é essa? Aonde isso? Então, a gente não pode ficar ao jogo, e eu acho que nem são todas as Forças Armadas, essa meia dúzia de aloprados, meia dúzia não, tem um pouco mais, da banda podre das Forças Armadas, que assumiu o governo, que está lá atrás de Boquinha, como o Mourão, que queria uma Boquinha para o filho dele, que o Heleno, que tinha um emprego de 58 milhões com o Nussmann no Comitê Olímpico e nunca reclamou da corrupção na área dos esportes. Essa gente vinha ameaçar a democracia. O que é isso? Mas e essa ocupação dos militares no governo? Porque hoje, inclusive, é mais um cargo que está sendo tomado por um militar, que é a presidência interina do INPE. Então, mais um militar agora no governo Bolsonaro também. É preocupante? É preocupante porque com militares a discussão ela é diferente. É difícil haver um debate democrático com quem está armado. Sim. Você tem um jogo de forças totalmente dispar. Sim. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu estava de férias agora, passei pelo Egito e pela Turquia, eu vi movimentos muito próximos do que pode ser que ocorra aqui. Na Turquia, o presidente, enfim, prendeu professores, congressistas, colocou os meios de comunicação a seu favor, juízes e tudo mais. No Egito, é o exército que controla absolutamente tudo. O resultado disso é atraso econômico, né? Puxando um pouco uma fala anterior do professor sobre o executivo do Itaú, é um grande suicídio econômico que muitos empresários estão fazendo. Olha, o Bolsonaro pode falar o que quiser desde que faça as reformas. Porque a longo prazo, o que vai acontecer? Investimentos estrangeiros tendem a sair do país. Nenhuma empresa quer investir em países onde não se respeitam direitos humanos, onde não se preservam as reservas naturais e tudo mais. Claro. Isso mancha a imagem da empresa. Claro. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. O que o Bolsonaro traz com o seu discurso é a barbárie. Sim, não é positivo realmente até para os empresários que estão à frente das empresas. Eu acho que já não deve ter preconceito contra militar. Quer dizer, ao mesmo tempo, como não se deve exaltar, porque você tem militares tecnicamente muito competentes. O Osiris Silva, que fundou a Embraer, o Brigadeiro Montenegro, do Centro Técnico de Aeronáutica. Você tem dezenas, o Almirante Otton, que está injustamente preso, que estava no comando do projeto submarino nuclear. Não se trata de colocar ou tirar um militar do INPE. Importa dizer o seguinte, foi tirado o Ricardo Galvão, não é isso? O presidente do INPE? Ricardo Galvão, exatamente. Ricardo Galvão foi tirado por um golpe que o presidente Bolsonaro não admite a verdade científica, não admite que você tenha ele briga com os fatos. Quem briga com os fatos geralmente são os ditadores, quer dizer, ele vai fazer o que daqui para frente? Vai revogar a lei da gravidade? Vai dizer que botar na lei que a Terra é plana? Então, não se trata de colocar um militar, mas de se tirar porque um dado científico não agrada o governante. Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.